Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Glória a Deus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai, louvado seja o teu santo nome. Estamos aqui em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te rendermos graças por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do teu amor, Senhor, em ter amado o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigada, Jesus, pelo arrependimento. Obrigada, Senhor, pela remissão. Obrigada, Senhor, pelo perdão. Obrigada pela salvação. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue, pelo teu nome. Sobre todo o nome é o teu, em nome de Jesus. Nos conduza, Senhor, nos teus caminhos para nos reconciliarmos contigo. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, desde agora e para sempre. Engrandecido seja Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei?
até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Então Jesus nos fala uma parábola. Nós temos Pedro, seguidor de Jesus, que pergunta a Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar. E aqui nós vemos que nessa pergunta de Pedro, ele pergunta, como se houvesse um limite de perdão. Mas aqui Jesus fala para Pedro, 70 vezes 7. Quantas vezes o seu irmão ele pecar, deve haver perdão. E Jesus conta aqui uma parábola comparando o reino dos céus e de um certo rei que ele estava ali fazendo as suas contas. Foi-lhe visto que um dos seus servos, ele lhe devia 10.000 talentos. E este servo, ele não tinha como pagar ao seu senhor. E o seu senhor mandou que ele, a mulher e os filhos fossem vendidos, e também tudo quanto eles tinham. E este servo, ele recorrendo ali à compaixão do seu senhor, lhe suplicou por misericórdia, para que o seu senhor não fizesse aquilo. Ele pranteou, se humilhou ali perante o seu senhor, para que agisse com ele com misericórdia, para que desse uma nova oportunidade para ele, para que ele pudesse pagar. E o seu senhor, movido de íntima compaixão, ele agiu de misericórdia. Ele perdoou ali o seu servo que lhe devia. Ou seja, aquilo que o servo devia ao seu senhor, aquela conta, ela foi perdoada. Por causa da compaixão, por causa da misericórdia. O Senhor não lhe cobrou mais aquela dívida, ele não tinha mais a responsabilidade, o compromisso de pagar ao seu senhor, porque o seu senhor lhe havia perdoado a dívida, ele estava livre daquela dívida. Mas aquele mesmo servo que havia sido perdoado, ao sair daquela situação, ele encontrou com um dos seus conservos
que também lhe devia. A palavra nos diz, lhe devia 100 dinheiros. Ele ali, lançando contra aquele seu conservo, ele lhe sufocava e lhe exigia que ele pagasse a sua dívida. E aquele seu conservo ali se voltando para ele, tendo a mesma atitude que ele teve diante do seu senhor, lhe rogando misericórdia, prostrando-se aos seus pés, dizendo para que ele fosse generoso para com ele, que ele prometia pagar. A mesma atitude que aquele servo teve com o seu senhor, aquele conservo também estava tendo com aquele que tinha sido perdoado. Mas a atitude dele foi contrária à que ele havia recebido do seu senhor. Ele não agiu com compaixão, ele não agiu com misericórdia. Ele foi severo com aquele seu conservo. Ele não lhe perdoou a dívida. Ele não foi misericordioso. Ele não foi compassivo. Ele não foi generoso. Ele exigiu para que aquele conservo lhe pagasse o que lhe era por direito. Ele não exerceu a mesma misericórdia que ele recebeu. Mas alguns dos conservos, vendo aquela situação, eles ficaram tristes e foram e declararam ao Senhor que havia perdoado a dívida daquele servo. E aquele Senhor mandou chamar aquele servo perdoado. Então o Senhor chamou à sua presença e o exortou: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aquele senhor indignado, ele entregou aquele servo aos atormentadores e exigiu para que lhe pagasse tudo o que devia. Porque aquele servo que havia sido perdoado, ele não perdoou. Então Jesus, ele fala aqui para Pedro, né? Que foi que perguntou: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Na oração do Pai Nosso, quando nós oramos e entramos no nosso quarto, Jesus nos ensina a elevar as nossas orações ao Pai. E uma das petições que compõe ali o Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós pedimos ali ao Pai para que Ele nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Então, dentro desse contexto, existe uma condição que nós pedimos ao Pai, para que Ele nos perdoe segundo aquilo que nós estamos perdoando. E muitas das vezes nós precisamos fazer esta análise. De fato, nós perdoamos no íntimo do nosso coração? Não está havendo nenhuma atitude da nossa parte que está demonstrando a falta de perdão? E muitas das vezes a gente fala que perdoa, mas as nossas atitudes estão demonstrando que nós de fato perdoamos? Porque nós precisamos de fato perdoar para que a gente venha a ser perdoado. Jesus diz: perdoem e vocês serão perdoados. Então, nosso coração, nosso íntimo precisa estar isento de mágoas, de ressentimento, de rixas, de palavras contrárias, de julgamento, de condenação, de rancor, de ódio, de impurezas, de desejar o mal ao próximo. A palavra do Senhor nos diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aquilo que nós queremos para nós diante do Senhor, é necessário que a gente também queira para o nosso próximo. Isso é um princípio. Então, que nós sejamos purificados diante do Senhor, que a gente venha tomar atitude de fato, de perdão. Pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, porque essa é a condição para estarmos junto ao Pai em nome de Jesus. Quando Jesus ali foi ressuscitado dentre os mortos, ao terceiro dia apareceu para seus discípulos, né, soprando sobre eles o Espírito Santo. Jesus os exortou para que eles perdoassem os pecados dos outros, para que também eles fossem perdoados. E se eles não perdoassem os pecados dos outros, os seus pecados também não seriam perdoados, ou seja, o perdão seria retido.
Então a gente precisa fazer uma análise todos os dias no nosso íntimo, porque foi para isso que o Pai amou a humanidade, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para pagar o nosso preço, para padecer pela nossa culpa. Jesus, ele morreu por pecadores. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta passagem nos fala de Jesus sendo pregado ali na cruz do Calvário para ser crucificado entre os dois criminosos. E ali Jesus roga ao Pai o perdão para todos, reconhecendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles não o reconheceram como Filho de Deus por causa do declínio do coração. E o sacrifício era necessário para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse a vontade de Deus em resgatar a humanidade. E o Senhor, ele nos dá hoje o conhecimento, o Senhor Jesus nos dá a conhecer a sua graça, nos dando a oportunidade de sermos perdoados a partir da remissão dos nossos pecados, de o recebermos, de aceitá-lo. O Senhor nos dá hoje o conhecimento da vontade de Deus para com as nossas vidas, né? A salvação da humanidade. Estevão, também servo do Senhor, quando estava discursando no Sinédrio, Estevão, cheio do Espírito Santo, eles não podiam contradizer com ali a sabedoria com a qual Estevão estava pregando. Ele foi lançado para fora da cidade, foi apedrejado. Estevão lhe disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, Estevão, sendo apedrejado, ele estava ali sendo sucumbindo, e ele pede ao Senhor para que não impusesse aquele pecado diante daqueles que estavam fazendo mal a ele. Foi a atitude de Estevão, ele seguiu o exemplo de Jesus Cristo, a quem ele servia. E para nós chegarmos ao Pai, isso é uma condição. Nós precisamos ser perdoados, porque Jesus é o nosso remidor e só há perdão através da remissão. Para termos acesso ao Pai, a graça, o favor não merecido, nós precisamos aprender a perdoar. Para irmos ao Pai, precisamos de Jesus. É Jesus que nos redime, é Jesus que nos salva, porque foi Jesus que padeceu na cruz do Calvário. Então esse sangue nos lava, nós precisamos chegar ao Pai redimidos. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 3, versículo 1, não há um justo sequer. Jesus, ele morreu para nos perdoar. E para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar. É um princípio, é uma condição. Então nós precisamos analisar o íntimo do nosso coração. Porque às vezes as atitudes, os pensamentos, as circunstâncias demonstram se realmente perdoamos em verdade. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ter fé em Jesus, nos voltar para Ele, crer na sua palavra, porque isso, a graça do Senhor, esse sacrifício nos é atribuído e nós precisamos aceitar, porque através do perdão nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos resgatados, justificados pelo Senhor. Então precisamos perdoar, não nos submeter à nossa razão, não submeter aos nossos questionamentos, aos pensamentos que diz que tem razão. Nós precisamos nos submeter àquilo que Jesus está falando, para que nós sejamos agraciados, receber o favor do Pai. Jesus nos fala: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão
as suas ofensas. Porque entenda, meus irmãos, Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho sem mácula, sem pecado, imaculado, para pagar pelos nossos pecados. Então nós só temos acesso ao Pai, a essa oportunidade de perdão, porque ele enviou o seu Filho. Então Jesus, ele pagou um preço que não era dele. Ele pagou o nosso preço, ele pagou pela nossa culpa. Precisamos aprender a perdoar, a nos colocar no nosso lugar da mesma forma que nós queremos misericórdia, da mesma forma que nós queremos ser perdoados, nós precisamos também exercer com a mesma atitude, com a mesma misericórdia, porque é esse perdão ao meu próximo que garante o meu perdão diante do Pai, em nome do Filho. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade. Senhor, move corações nesta hora, que a gente não se aproprie, Senhor, da nossa razão, das nossas palavras, das nossas atitudes, mas da tua palavra, Senhor, que é a verdade. Que haja reconciliação, Senhor, neste dia, que haja discernimento do pecado, que haja arrependimento do pecado, que haja abandono do pecado, que haja remissão, perdão e salvação, Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus, que corações, meu Deus, venham ser nesta hora lavados de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda contaminação, de todo ódio, de todo rancor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita mentes, almas e corações, desfaz, Pai, em nome de Jesus, situações contrárias, adversas, contendas, rixas, murmurações. Em nome de Jesus, Senhor, tua palavra diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em tuas mãos nós entregamos, Pai. Tua palavra diz que quando o Senhor falou para Salomão o que ele queria, o Senhor prestou atenção, o Senhor contemplou, porque Salomão ele não pediu o mal aos seus inimigos, mas Salomão pediu sabedoria, Senhor, que a gente venha querer de Ti, meu Pai, a Tua vontade nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Oro pelos doentes, pelos enfermos, a Tua palavra diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, que do alto da cabeça até a planta dos pés nós recebemos cura em nome de Jesus. Nós repreendemos o mal súbito, a coceira, a fadiga, a lesão, a infecção, a perturbação, a ansiedade. Nós repreendemos em nome de Jesus, todo mal desapareça. Nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos. Nos livra, Pai, do homem mau, do homem violento, do homem sanguinário, em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós, contra os nossos, contra o que o Senhor tem nos dado, não prosperará. Cai por terra todo o mal em nome de Jesus. E toda língua que em juízo se levantou, nós condenamos, espraguejo, agouro, palavras maldizentes, de destruição, de morte, de roubo, está repreendida em nome de Jesus. Amém? Recebamos paz da parte do Senhor. Que neste dia a gente venha tomar atitude de perdão diante do nosso próximo, para que nós sejamos reconciliados com o Pai em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, que a tua palavra diz, Senhor, sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, por consciência de obras mortas, para que o Senhor Deus viva. Que toda a consciência de obras mortas, todos os pensamentos sejam desfeitos em nome de Jesus. Nos lava, Jesus, com teu sangue. Amém? Receba paz na sua mente, na sua alma, no seu coração, no seu lar, em toda a sua família, em nome de Jesus. E nós abençoamos os que nos amaldiçoam e nós oramos por aqueles que nos perseguem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, em nome de Jesus. E nós declaramos que todo mal é desfeito em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja Deus, exaltado seja o nome santo do Senhor, desde agora e para sempre. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Guarde a nossa alma, a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.